nós possamos ser em suas mãos vasos de honra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos. Tenho certeza que você conhece essa música. Daqui a pouco a gente retorna, pois canção gera direitos autorais. 28 de agosto de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Alvorene, e esta professora Aline. Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, mais uma noite estamos na tua santa casa, clamando nas quartas de poder, pedindo mais poder. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e às vezes, Senhor, por sermos tão ingratos. Mas nós estamos aqui clamando, pedindo. Nós escolhemos a boa parte, estamos aqui na tua casa. E tu disseste que tem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. Amém. Então, Pai, venha esta noite para essa igreja. Venha habitar aqui, pois nós pedimos humildemente que o Senhor aceite este culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu vou convidar aqui a nossa mensagem musical, o nosso amigo Gabriel, que gentilmente veio aqui cantar para louvar o nome do Senhor junto conosco. Retornaremos logo após a canção, pois a mesma gera direitos autorais. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 28 de agosto de 2024. Vamos mais uma vez louvar a nosso Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 28 de agosto de 2024. E essa que nos fala é a professora Aline. Louvado seja o nome do Senhor. O Gabriel ainda há pouco nos cantou uma bela canção Irmãos, que nos levou às lágrimas. Nesse momento, eu vou pedir ao diácono que passe as salvas para recolher aquilo que pertence ao nosso Senhor. Mas antes disso, eu quero ler um versículo com vocês. Ele está escrito em Malaquias 3:10. Alguém abriu? Como eu gosto de botar a congregação para trabalhar, eu vou pedir a alguém da congregação que leia para mim. Malaquias 3, verso 10. Fala assim. Pode ler. Malaquias 3:10. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vida e para debaixo da figueira. 3:10? Não. Ai, perdão. Tá errado aqui. É a música é emocionante. Malaquias, né? É Malaquias 3:10. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e provai no líquido, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sendo dita. Amém. Com esse pensamento, eu convido o diácono a passar as salvas. Essas ofertas que foram depositadas, que Deus abençoe imensamente a quem pôde dar e também aos que não puderam contribuir. E que esses dízimos, essas ofertas sejam para o engrandecimento da tua obra. Ficamos muito gratos, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado na igreja do Alvorene. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora chegou aquele momento especial de fazermos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Já tem gente sorrindo ali, já tem gente feliz, acredito que são muitos agradecimentos. Não é bênção. É bênção. E tu já veio contar a tua bênção, Rocha? Alguém quer contar as bênçãos? Não tendo, eu vou começar.
Tem algo que quer, Gabriel, contar? Pois venha, Gabriel. Como você desejar. Agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de cada um aqui, pela minha família lá em Juazeiro, pela minha esposa, enfim, tudo aqui, pelo meu emprego, graças a Deus. Estou muito cansado, mas só em estar trabalhando, ter um pão cada dia já é suficiente. Aqui só quem me dá um abraço eu durmo. Mas graças a Deus e não me esteja. Amém. Amém. Isso mesmo, nós devemos ser gratos pelas coisas que o Senhor nos dá. Amém. Venha, Nedinha. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Boa noite, Reis, igreja. 28 de agosto de Não foi de propósito, 2024. mas eu vim em mais uma quarta do poder, né? Quarta-feira O Chico à aqui tá com um noite. mês, né, para vocês. Não agradeci, a igreja estava lotada, tinha muitos agradecimentos. Eu falei, eu vou deixar os de casa agradecer, né? Mas hoje eu queria agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo cuidado de Deus diante de todos os desafios. Eu queria ler um texto para vocês, bem rapidinho, que eu falo muito. 1 Pedro 4 diz assim, ó: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse verso tem falado muito ao meu coração pelas dificuldades que a gente tem encontrado em nosso meio, os desafios, e a gente precisa se alegrar no Senhor nos desafios também. Nos últimos 9 meses eu passei os maiores desafios que eu já tive na minha vida, mas graças a Deus o Senhor esteve comigo o tempo todo e não tirou o sorriso do meu rosto. A todo tempo eu pude agradecer porque eu vi o cuidado dele. Então, mesmo em meio ao fogo, que nós possamos ser gratos ao Senhor. Amém? Amém. Ai, tenho que agradecer por mais um ano de vida do meu marido, que ele fez 48 anos e eu fiquei muito feliz que eu estou contando os dias para ele fazer 50. Ele fez quantos anos? 48? Oh, glória a Deus. Eu vou ficar muito feliz no dia que eu fizer 48 também. Porque 50 a gente vai embora. Né? Mais alguém quer fazer um pedido ou um agradecimento? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reis, 28 de agosto de 2024, quarta-feira à noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Gente, eu estou aqui para agradecer a Deus por tudo, porque Ele é maravilhoso, Ele cuida, Ele nos ama de uma maneira que até a gente fica constrangido de não merecer tanto amor. Mas a gente dá glória a Deus por Ele ter esse amor maravilhoso e nos amar e nos cuidar e fazer tudo por nós. Mas eu vim mais aqui à frente, foi fazer um pedido especial a Deus. E pedir aos irmãos que orem por uma garotinha, que é filha da minha vizinha. Ela tem 9 anos, o nome dela é Letícia. E ela está passando por um deserto. Ela está na UTI, com um problema seríssimo no pulmão. Ela tem uma síndrome rara, não fala, não anda muito, e ela tem obesidade, já quase gordura morta já. Ela só tem 9 anos, mas ela é uma mulherona. E a mãe dela está, assim, arrasada. Eu sou mais amiga da avó, mas eu vi a filha sendo criada e agora estou vendo a neta, né? E ela pediu a Leonora, pede à igreja para orar pela minha filha. E ela pediu, gente, com um coração assim dilacerado. Eu senti isso. Então, gente, vamos orar pela Letícia. Ela está precisando muito. Ela está na UTI, ela está entubada, ela está sondada no nariz, pelas urinas, tudo. Ela está completamente cheia de aparelho. Mas nós temos um Deus do impossível. Vamos rogar, vamos pedir a Ele pela Letícia. E se for da vontade dEle, a Letícia volte para o nosso convívio. É isso que eu queria pedir aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, né, irmãos? Letícia, então, decorem o nome dela, Letícia, nas suas orações, orem pela Letícia, mas orem mesmo. Deixa eu perguntar mais uma vez. Tem mais alguém que queira dividir conosco um agradecimento ou queira fazer algum pedido?
Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, 28 de agosto de 2024, quarta-feira à noite. Eu só agradecer, Boa noite. graças a Deus, pelo vexame que eu passei, né, que o filho levou um tiro, mas já está tudo bem, ele já está andando normal, provavelmente na outra semana começa a trabalhar, já dirige, né? Ele só não pode dirigir para longe porque a perna ainda dói e a bala não saiu. E provavelmente tão cedo não vai sair mais. O pior já passou. Graças a Deus ele está bem. E é sempre que eu quero agradecer, que Deus foi maravilhoso, deixou ele comigo. Porque se eu tivesse levado ele, acho que eu tinha me levado também. Porque ele é tudo que eu tenho na vida. Depois de Deus é ele. Aí tem meu pai, minhas irmãs, mas filho é outra história, né? Filho é filho e está em primeiro lugar, né? E é isso que eu tenho que agradecer, e agradecer que eu tenho uma família maravilhosa, um pai, uma hora tá bom, outra hora tá ruim, e a gente vai levando. É a idade e tudo. E obrigada a Deus por tudo que Ele já me deu e ainda vai me dar. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus, porque nessa semana aconteceu algo assim que eu não sei se foi Essa é a livramento, professora mas eu senti. Iacian Iva. Estávamos para sair de casa e estava aquele aperreio, atrasados e tudo. E já estávamos saindo atrasados de casa, tá? Aquela correria, né? E a gente vai de moto para a escola. E lá da escola ele vai me deixar no trabalho. E nesse dia, nós saímos de casa, chegamos a sair, quando chegamos ainda perto de casa, o pneu furou. O pneu da frente. E aí, ele queria ir mesmo assim, porque o furo era pequeno e daria para ir. Eu disse, volta. Aí ele disse, mas acho que dá. Eu disse, não, volta. Isso aí pode ser uma resposta de Deus. Então, volta. E aí voltamos, aí eu tive que pegar um Uber para ir embora. E assim, eu não sei se ia ser um livramento, porém eu fiquei com o coração aliviado. Então assim, Deus cuida de nós, sem mesmo a gente ter aquela plena certeza que algo aconteceu. Mas Deus já cuida antes, já nos protege antes. E eu agradeci muito a Deus por isso. E eu queria que vocês pedissem oração, queria pedir oração por uma amiga minha, porque ela está com uma crise terrível com o marido dela, já faz um tempinho. Eu estou orando por ela, estou tentando ajudar, mas o negócio está difícil. Quando ela está maleável, ele não está, quando ele está, ela não está, e a situação está bem difícil. Ele já saiu de casa, já passou uma semana fora, ela está arrasada, então vocês possam orar por ela, porque o inimigo está realmente reinando, para que ele possa sair de perto deles. Certo? Amém. Amém. O nome dela é Vládia, o nome dele é Nazareno. Certo? Vládia e Nazareno. Lembrem-se da oração deles. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Mais bairro alguém? Álvaro Reine. 28 Mais alguém quer contar de alguma agosto coisa? de Como pedir? 2024. Tu quer ir, Ana? Mais alguém? Não? Não tendo mais ninguém? Tem? Tem eu. Boa noite a todos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos na sua casa, né? Sempre é muito bom nos encontrarmos para louvar o nosso Deus. E eu gostaria de agradecer a Deus pela saúde, pela vida. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim, às vezes eu fico conversando sozinha, a maioria das vezes eu converso muito só. Aí eu estava pensando assim, às vezes a gente pensa assim, na quarta-feira eu não vou lá na frente, porque você fica procurando coisas para agradecer. Aí você pensa assim, minha semana foi a mesma rotina de sempre, acho que eu não tenho nada a agradecer. Esse é um pensamento tão ruim, gente. A gente tem tanta coisa a agradecer. Você nem imagina. Se nós agradecêssemos a cada minuto que Deus faz nas nossas vidas, a gente ainda não tinha como agradecer o tanto que Ele faz por nós. Acho que só uma pessoa ter acordado hoje já não queria até a frente para agradecer a Deus. Pois não é, Gabriel? Aí eu fiquei pensando, meu Deus,
como a gente às vezes é egoísta. Muitas vezes estou sentada ali pensando, o que é que eu vou agradecer? Olha, o que é que eu vou agradecer? Né? Então, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tudo. Desde o acordar, o levantar, o respirar, o estar aqui. Tudo isso é motivo de louvar a Deus, né? E Deus se agrada quando nós somos gratos pelo que Ele faz por nós, né? E eu estava lendo, eu só não sei um dia passado, eu até perguntei ali aos meus auxiliares ali, mas... Pronto, Marcos 11, 24, diz assim, eu estava lendo essa semana porque eu não decoro muito. E quando você pedir uma coisa a Deus, você peça já crendo que já recebeu. Então eu tinha pedido muito a Deus que faz um tempo que Ele abrisse os olhos espirituais da nossa filha, da Rebeca. E esses dias que ela tem ido lá em casa, sempre é muito bom. A gente conversa muito sobre a palavra e ela deu assim uma lição pra gente que eu fiquei assim, Rocha, sabe? Ela, mãe, nós precisamos armazenar alimento. Nós precisamos, mãe, o tempo está no fim. Mãe, assim, eu, tá certo, é verdade. Mãe, o decreto vem. Mãe, tá certo, Rebeca, é verdade. Sabe, eu fiquei assim, meu Deus, como Deus responde às nossas orações. E quando nós descansamos e esperamos, quando a gente está ansioso, a gente não consegue ver o agir de Deus. Então, quando a gente descansa, espera e descansa no Senhor, de repente não existe de repente, né? Ele vem fazendo há muito tempo, trabalhando na vida daquelas pessoas que a gente tem pedido. Muitas das vezes a gente não enxerga, porque nossos olhos, a nossa visão é tão curta, mas Deus tem que estar trabalhando, como lá em Daniel, né? Quando Ele enviou o anjo para falar com Daniel, Ele disse para ele, né? Há 21 dias eu já estava vindo, né? Quer dizer, Deus já está enviando a resposta para mim, para você, de muitas orações que nós temos feito a Ele, né? Então cabe a nós só abrir nossos olhos espirituais e esperar, né? Que segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer na minha vida e na sua. Então, isso é motivo de louvar a Deus sempre, né? Então são os meus agradecimentos. Pedidos, oração, sempre nós precisamos. Todos nós somos necessitados de oração, né? Então, que a igreja possa orar por nós, pela nossa família. E louvado seja Deus. Amém? Amém. Bom, já que todos fizeram seus pedidos, acredito, os da plataforma não vão agradecer nem pedir, pronto. Já que não vão, eu vou. Deixa eu contar para vocês. Essa é a professora eu tenho 3 coisas Aline. pra contar. A minha se parece muito com a da Iva. Eu fui deixar umas coisas na casa da minha irmã. E eu, na pressa, desliguei o carro e deixei a chave dentro. E fechei a porta. E subi. Quando eu cheguei no apartamento dela, o Daniel olhou para mim e disse assim, Aline, cadê a chave do carro? Aí eu disse assim, isso não está com você não? Eu não te dei não? Aí ele disse, não. Aí veio aquela coisa na minha cabeça, poxa, esqueci a chave do carro na ignição. E eu esqueci mesmo. Naquele momento, gente, era mais de 11 horas. Longe que só em José Walter, ainda mais, estava longe de casa, um pouco difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar de forma bem positiva. Eu tenho uma fé de que eu vou encontrar uma solução. Mas até lá eu teria uma certa dor de cabeça. Teria ou não teria? Teria. A gente tem que ser realista. Eu teria ali uma dor de cabeça. Mas eu só disse assim, Senhor, me ajude, porque nesse momento eu não tenho nada para fazer, a não ser andar e procurar. Gente, ele trava rápido, é segundos, ele faz pim, pim, travou. Eu desci. Quando eu desci, eu fiz assim, ó, na porta. Quando eu puxei, alívio, é tão bom. Quando você tem a resposta assim, imediata, a porta do carro abriu. E eu olhei para o céu e disse, Senhor, muito obrigado por ter me poupado desta dor de cabeça. Ainda que eu venha sentir outras lá na frente, mas só o Senhor ter me dado este livramento, eu agradeço, porque eu ia me irritar. Eu admito, eu ia. Aí, gente, não é só isso que eu agradeço. Eu vou fazer minha também as palavras do Gabriel.
Quem me conhece sabe que eu amo a vida. Viver para mim é um dom maravilhoso. É um presente que todo dia eu agradeço. Quando eu acordo de manhã, eu sempre digo ao Senhor, muito obrigado por ter me dado mais uma chance. Eu sempre falo isso para Ele. E agradecer a Deus a vida é ser muito grato, é ser grato, é reconhecer um dom, é reconhecer que você tem um Deus que te ama, que te conhece, que sabe tudo sobre você, não importa o que o mundo diga, não importa o que as outras pessoas falem. Ele te conhece, Ele te ama, Ele gosta de você. E sabe quando é que você vai enxergar isso? Quando você não tiver nada. Porque quando você sai de manhã para trabalhar, você pensa o seguinte: eu trabalhei e trouxe meu alimento. Você não atribui a Deus, você atribui ao seu trabalho. Eu trabalhei e eu consegui. Eu fiz tudo isso porque eu me formei, tudo é eu. Mas quando você não tem nada, que as coisas aparecem do escuro, que não foi você, que a gente pensa isso, né? De maneira prematura, a gente pensa isso. Quando essas coisas acontecem, você olha e diz: Senhor, quanto o Senhor me ama. Quanto você me ama. E às vezes a gente não reconhece isso. Mas em algum momento, quando você não tem, você lembra. Eu agradeço a Deus nessa noite por estar aqui viva, nessa igreja de Alvaruei. Eu agradeço ao Senhor Jesus por estar vendo todos vocês. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade de ouvir o Rocha falando, o Gabriel, todos vocês. Sabe por quê, gente? Porque eu poderia agora não ouvi-los. Eu poderia não ouvi-los. Eu poderia nem estar aqui agora. Mas o Senhor Deus me concedeu mais uma chance, mais um dia de vida. Então eu vou agradecer. Eu não vou pedir nada. Eu vou só agradecer pelo fato dele ter me concedido vida, de estar aqui. E também o alívio da dor de cabeça do carro. Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao Ivo que vem aqui à frente para fazer uma oração pelos pedidos e agradecimentos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvaruei, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 28 de agosto de 2024, quarta-feira à noite. E esta é a professora Aline. Vamos ficar em pé para a palavra de oração? Santo Eterno Deus e Pai de amor, Deus de misericórdia, aqui nos encontramos na tua casa, ó Pai querido, para te agradecer pelas dádivas, pelas bênçãos, pela tua misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós teus filhos. Muito obrigado, ó Pai, por estar na tua casa. Suplicamos, ó Pai querido, que o Senhor olhe para cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar, para cada família aqui representada, que o Santo Espírito, ó Pai, possa possuir a mente e o coração de todos que estão aqui. Amém. Possamos, ó Pai, sairmos daqui e termos a certeza de que tivemos um encontro contigo. Amém. E que a bênção que recebemos possa, Pai, atingir também aos nossos familiares e os nossos amigos. Amém. Que o Senhor, na sua bondade, perdoe nossos pecados. E que o Senhor, Pai querido, prepare o coração para a mensagem desta noite. E que o pregador possa falar em nome do teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Pai, deixar isso, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos ficar atento, que a gente vai assistir agora um testemunho que o irmão Bruno vai colocar para a gente ver. Amém? Voltaremos em seguida. Vocês entenderam a história dela? Ela viveu durante muito tempo nas drogas, vivia com os drogados, depois ela mudou a vida dela. Mas ela não mudou a vida dela só para ela. Ela mudou a dela e a dos outros amigos, companheiros, né, vamos dizer assim. Porque no meio daquela situação, ela decidiu
que ela começou a orar e no meio daquela situação que ela passava, ela conseguiu transformar a vida dela e transformar a dos outros. E vocês viram o trabalho que uma atitude pode causar. Vocês viram que não há estrutura, ela faz ali, ela junta as cadeiras, vai na casa de um, vai na casa do outro, todo o trabalho ali, ela não precisa de grandes coisas para realizar o que vem realizando. Irmãos, tudo é atitude. Como ela diz, nós precisamos deixar de ser usados, usar a boca, as mãos, né? Se movimentar, porque aí o ato sai do papel e passa a ser concretizado. Nesse momento, nós vamos cantar aqui um louvor, né, do Adoradores. Coloca para a gente cantar, para a igreja cantar e movimentar. Adoradores. Voltaremos em seguida, pois a canção gera direitos autorais. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado ao Pai por estarmos aqui na tua casa de oração, para te honrar e te glorificar com as nossas vidas. Que o Senhor possa estar presente e o que venha a ser falado aqui, na tua palavra, seja olhos dos altos céus. Nos abençoa, nos guarda, perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém e glória a Deus. Amigos, Este é o professor Marcos Cláudio, nesse dia 28 de agosto de 2024, exatamente aqui a travessa Tenente José Barreira, número 50, onde está localizada a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 28 de agosto de 2024, quarta-feira à noite. Este graça do é o nosso Senhor professor esteja em Marcos cada Cláudio. coração, cada família aqui representada. Amém? Amigos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Hoje nós vamos estudar uma história que traz muitas lições para mim e para você. E ao meditar nessa história hoje, isso me chamou muita atenção. Fiquei um pouco abalado. E eu queria trazer esse abalo na igreja. Só eu. Abala você também, né? Você fala sozinho. Não me abalar sozinho, não. Abalar você também. Mas a pergunta de hoje é a seguinte. Deus, foi cantado aqui que Deus nunca mudou, Deus é fiel, a resposta, milagre vai acontecer na minha e na sua vida. E nós temos a certeza que Deus é fiel. Se eu ou você é fiel, aí já é uma questão, mas Deus é fiel. Mas o que você seria capaz de fazer para que aconteça um milagre na sua vida? O que é que você é capaz de fazer? Até onde você vai para que um milagre que tanto você clama, que tanto você ora, aconteça na sua vida? Até onde você é capaz de ir? Subir as migalhas que caem da mesa. Muitas vezes nós somos bem fraquinhos, né? Primeiro empecilho, a primeira dificuldade, a gente já o quê? Já recua, já desiste. Mas hoje nós vamos estudar a história de uma mãe, de uma mulher, para começar, uma mulher, e de uma mãe, que ela não desistiu. Em meio às dificuldades, ela foi em busca de um milagre. E ela conseguiu um milagre. Tudo e todos contra ela, mas ela conseguiu um milagre. E é isso que eu oro, para que cada um de nós que estamos aqui possamos conseguir um milagre
tão desejado. Mas o maior milagre, é para você entender o seguinte: o maior milagre que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é a mudança desse coração que não presta, esse coração duro, esse coração que só é propenso para fazer coisa ruim. Quer tornar o meu e o seu coração o coração de um verdadeiro adorador. Amém. Esse é o maior milagre que nós devemos pedir diariamente: o batismo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém. Com a Bíblia aberta, você já encontrou Mateus 15, 21 a 28, se eu não me engano. Você tem? 31. 31? 21, 31. 21, 31. Vamos orar. Peraí. Eterno Deus, obrigado ao Pai por estarmos aqui com a Tua palavra aberta. Esta palavra que tem poder de transformar vidas, ressuscitar mortos, curar feridos. E esta palavra que nós vamos escutar, colocar na nossa mente, nos nossos corações, pedimos humildemente que nos ajude a colocar também em prática. Obrigado pela vida, pela saúde, por estarmos aqui na Tua casa de oração. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: Mateus 21, 31, né? Não. 15. Mateus 15, 21 em diante. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus, presta atenção aí nos detalhes. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra sequer. Não disse nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda o Afonso sai do meio para me ler. Pronto. Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu para aquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas aonde? Da casa de Israel. A mulher veio, depois de ouvir isso, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, socorre. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, o Senhor está certíssimo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu irmão. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi o quê? Curada. Amém. Amigos, esse texto, ele é tremendo. Tanto é tremendo, também é uma das passagens que minha mãe falava muito. Esse texto mexe. Porque ao olhar sem se aprofundar, você vê um Jesus que não dá cabimento. Você vê um Jesus que faz ouvir que mercador. Você vê um Jesus que parece que menospreza aquela mulher. Parece que humilha aquela mulher, chamando ela de cachorro. Parece. Ao olhar a leitura desatenta. E a gente fica olhando a fé dessa mulher. É interessante que essa mulher, ela tinha uma filha. Não fala se era filha única, não fala se ela tinha mais filho, não fala. Só que ela, algumas traduções chamam filhinha. Então poderia ser uma menina nova. E aquela filha, diz algumas traduções, que ela sofria miseravelmente. Por causa de quê? Que ela estava o quê? Endemoniada. Agora você imagine como era a casa
como era a situação dessa mulher, como era a situação dessa família. Porque essa menina, ela sofria. Quem sabe essa menina já queria ter tirado já muitas vezes a sua própria vida, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir a minha, a sua vida, a minha, a sua família. E agora veja só como essa família sofria. Só que mesmo ela não sendo judia, do povo judeu, ela ouviu falar de Jesus. E a fé dela a moveu a ir ao encontro de Jesus. Onde muitos judeus, onde muitos crentes, mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo algum tipo de relacionamento com Jesus, muitas vezes não tem nem a 10ª parte da fé que essa mulher teve. E essa mulher, e eu botei hoje um vídeo, um pedaço da novela, e eu comecei a chorar. Porque eu vi aquela menina, porque você lê, é uma coisa, você visualiza, e aquela menina, é totalmente diferente. É aquela menina agarrada com o pai, e a mãe dela, agora eu vou atrás de Jesus, eu vou resolver, nós vamos resolver, e sai, aquela menina fica. E quando chega até Jesus, tem ali o que? Uma grande multidão. Interessante que quando aquela mulher chega, uma grande multidão, só que aquela mulher ela foi em busca de um milagre. Ela foi com um foco. Sabe, mulheres, vocês, eu sei que é meio difícil quando vocês entram no mercantil com o foco de comprar só o cuscuz, e quando der fé, está todo o carrinho cheio, 800 reais, né? 800 reais o pacote de cuscuz, deu? Ou não acontece isso? Essa mulher ela foi focada. Ela foi focada em buscar o quê? Um milagre. Em buscar o quê? A cura da filha. E quando chega ali, ela começa a falar, a gritar. E ela grita, e ela fala. Alguns dos discípulos, algumas traduções dizem: mestre, essa mulher está fazendo a gente passar vergonha. Despede, manda ela embora. Aquela mulher, ao ouvir de Jesus aquelas palavras, que ele veio para os judeus e não para os gentios, mesmo assim ela ultrapassa essa barreira, adora Jesus. Ele fala sobre os cachorrinhos e tal, e ela ultrapassa. E quando eu olho para essa história, eu vejo que muitas pessoas estão passando por o que essa mulher estava passando. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas por causa do álcool? Quantos pais, quantos filhos estão hoje totalmente dominados pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pelo fumo, pelos jogos. E isso destrói a família. Eu não sei se eu estou olhando para alguém hoje aqui que está passando por um problema, que está vendo a sua família definhar. Eu posso estar olhando para alguém hoje assim, que vê dia a dia a sua vida, ou a vida de um conhecido, a vida de um parente, definhar como a vida daquela menina estava definhando. Só que aquela menina, achei interessante aqui a irmã Elielda, que quando aquela menina, mesmo ela não podendo ir até Jesus, mesmo ela não tendo condições, vamos dizer, de orar, tinha um representante, que era a própria mãe. Você e eu fomos ser chamados para ser representantes de pessoas que estão sofrendo, que não podem dar um passo até Jesus, que muitas vezes não conseguem orar. Eu e você somos representantes dessas pessoas perante a Jesus. Quantas pessoas
pessoas serão salvas pela sua oração, pela minha oração? Quantas pessoas vão sair do leito, lá da UTI, por causa da sua oração, por causa da minha oração? Quantas pessoas deixarão as drogas, as bebidas, por causa da minha e da sua intercessão? Então não pare de orar, não desista das pessoas, porque a oração de um justo, nós vamos ver nesse texto, move o quê? O braço, a mão, move Jesus por inteiro. A pergunta que eu fiz no início foi: até onde é capaz de ir para conseguir um milagre? Essa mulher, para ela conseguir um milagre, ela passa por alguns estágios. E eu vou falar de 3 coisas que ela fez que determinou o milagre na vida dela. Quem sabe o milagre não aconteceu na minha e na sua vida ainda, porque nós não estamos fazendo as mesmas coisas que essa mulher fez. Primeiro de tudo, ela foi o que? Ela ouviu de Jesus e foi até onde? Foi até Jesus. Então você veio hoje aqui ter um encontro com quem? Jesus. Com Jesus. Então você veio hoje aqui para ouvir o Marcos falar? Não. Para se encontrar com alguém? Não. Para conversar, para fofocar? Não. Você veio ter um encontro com quem? Com Jesus. Eu acho que você já começou a entender. Essa mulher tinha um foco. Era um milagre. Eu sei que você tem um foco na sua vida. Eu sei que você tem um objetivo. Eu sei que tem algo na área da sua vida que precisa melhorar. Mas você precisa ter o quê? Foco. Você agora está aqui na casa de Deus perante Jesus. E agora você tem que tomar essas 3 atitudes que essa mulher tomou. Porque muitas vezes nós chegamos até aqui e começamos a brincar, olhar celular, falar da vida alheia, e esquecemos de adorar, esquecemos de fazer várias coisas, no qual é o intuito primordial para a gente estar aqui. Então, primeiro de tudo, essa mulher, ela clamou. Quando ela clama, ela diz: Jesus, filho de quem? Filho de Davi, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo da igreja, ela reconhece o senhorio, reconhece que Jesus é o Rei dos Reis. E Ele é digno de toda honra, de toda glória. E Ele não divide a sua glória com seu ninguém. Entenda isso. Quando você estiver aqui, você estiver vindo todos os dias da sua vida, você tem o quê? Que dizer que Jesus é o quê? É o Rei dos Reis. E quando você clamar, porque clamar é diferente de uma oração. Clamar é diferente de você passar 3, 5 minutinhos ali conversando, coisa que a gente não passa. A gente não passa 5 minutos orando, ou passa? Ou só sou eu que não passo? O pessoal daqui tudo passa, porque se passar eu vou pegar veneno na aula aqui. Como é que eu quero clamar? Me rasgar, me despir perante Deus, se muitas vezes eu passo 30 segundos em oração? Quando eu chego aqui na igreja, muitas vezes eu começo a conversar. Esse é um local onde Deus habita. E onde Deus habita requer o que? Respeito, requer reverência. E muitas vezes a gente fica brincando. Quantas vezes, há tempos atrás, a gente, quando entrava na igreja adventista, via pessoas lendo a Bíblia, e hoje não se vê mais isso. A gente não vê pessoas em oração, a gente não vê pessoas mais lendo a Bíblia, a gente não vê mais isso, mas queremos o milagre. Você está tendo aqui uma audiência,
com o Rei dos Reis. É para a gente se portar de acordo. Então essa mulher clama, ela reconhece que Deus é Deus. Você está reconhecendo que Deus é Deus na sua vida? Ou você que está tomando as rédeas, as decisões da sua vida? Como é que está a sua vida? E essa mulher, ao clamar, ao gritar, ela estava tão focada que pessoas disseram para ela ir embora. Pessoas disseram para ela não ficar mais ali. Pessoas disseram que ali não era o lugar dela. Pessoas disseram que aquela mulher era uma mulher desprezada. Que gentios eram um povo que desprezado. Mas mesmo assim o foco dela era o quê? O milagre, a cura da filha dela, e nada que se falava a respeito dela importava. Por que tu se importa quando o irmão não pega na tua mão no dia de sábado? Por que tu se importa tanto quando o irmão não fala contigo, não te abraça? Tu está aqui por quem? Por Jesus de Nazaré. Essa mulher era desprezada, enxotada. Pessoas chegaram para Jesus: despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque essa mulher está fazendo vergonha a gente. Mas ela veio ali, ela estava clamando. E a outra atitude dela, quando Jesus olha e diz: minha filha, preste atenção, eu vim para o quê? Para os meus, para os judeus. Eu não vim para os gentios. O que você faria? O que você faria nessa dificuldade? Você ouvir da própria boca de Jesus. Porque muitas vezes quando a gente escuta o resultado do médico, a gente já desiste. Quando a gente escuta um diagnóstico de pessoas humanas erradas, muitas vezes a gente já desiste, já desaba, já falta chão. Agora ouvindo o próprio mestre: ei, teu lugar não é aqui, aqui é o canto dos judeus, você é segundo, terceiro plano. Mas essa mulher teve uma coisa que muitas vezes eu não tenho. Foi o que? Perseverança. Já tinham passado pelo ouvido de mercador de Jesus, que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Agora quando ele responde, ele ainda diz que ele não veio para ela. Mas mesmo assim, ao ouvir isso, ela o que? Perseverou, insistiu. Como está a sua vida? Você já desistiu de algumas coisas, de alguns sonhos? Aquele sonho que você tinha 5 anos atrás, já desistiu? Não é hora de desistir, não. É hora de perseverar. Quem sabe está bem pertinho o seu milagre e você está começando a desistir. Desistir de um parente, desistir de um marido, de uma esposa, de um filho. Ei, não desista. Persevere. Porque quando eu persevero, Jesus, ele se move ao meu e ao seu favor. E quando Jesus se levanta ao meu e ao seu favor, não tem inferno que faça ao contrário, que prevaleça. Então essa mulher perseverou, ela clamou, ela perseverou. Agora quando tudo dá errado, porque até ali tudo estava dando errado, pessoas que ela pensava que ia abraçar, irmãos da igreja, os crentes enxotavam. O mestre que ela ouviu tanto falar, que era amor, que era compaixão, agora diz para ela: ei, aqui não é o teu lugar. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, que ela correu. E eu tenho uma cena, ela correndo, tirando as pessoas do meio,
se ajoelhando e adorando ao Rei dos Reis. Você veio hoje aqui, não veio assistir um culto. Quem é tu para assistir culto? Quem sou eu para assistir culto? Eu e você viemos prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Amém. Muitas vezes eu escuto pessoas, eu já falei isso, esse culto hoje foi mal paia. O culto hoje foi fraco. Culto sem poder. Na quarta-feira de poder, um culto sem poder. Então era seu culto que foi fraco. Porque o culto não é para você, o culto é para o Rei dos Reis. Entenda isso, eu e você viemos aqui adorar, independente da situação. Pode não ter comida na sua casa, pode a doença ainda não ser curada, mas você veio aqui porque Deus é Deus, mesmo quando nada dá certo. Deus é Deus na minha e na sua vida, e nós devemos adorá-lo. Amém. Foi isso que essa mulher fez. Para ela poderia ser que ela disse, não vai dar certo, mas eu vou adorar porque Ele é Rei dos Reis. Entenda o seguinte: mesmo que falte tudo, Deus continua sendo Deus. Será que o milagre não aconteceu na sua vida ou na minha vida porque nós não estamos adorando como Ele quer? Porque não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Entenda isso. Nós temos o exemplo disso na Bíblia. A adoração do meu jeito. A adoração é do jeito que Deus quer. E essa mulher adora. Mesmo em meio às dificuldades, nada dando certo, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Aí agora vem a pá de cal. Você imagina agora a situação daquela mulher? Ouvi de mercador, passou. Não vim para você, passou. E agora ela se ajoelha, ela se joga. Jesus olha assim para ela, ela de joelho e ele diz: não é lícito eu pegar o pão dos filhinhos e lançá-los aos cachorros. E aí, o que você faria? Embora. E aí, o que você faria? Você já imaginou isso? Só que, como eu falei, nós temos que entender algumas coisas sobre esse cachorrinho. E eu e você temos que começar a pedir a Deus discernimento. Discernimento. O que pode estar acontecendo na sua casa não é uma doença, e sim algo espiritual, ou vice-versa. Então eu e você temos que ter discernimento. Aquela mulher teve discernimento. Ela entendeu o problema. Para o problema era de ordem o quê? Espiritual. Então vou buscar quem? Quem pode resolver? Jesus de Nazaré. Quando ele diz, eu vou lançar não posso lançar os cachorrinhos, vocês lembram que os gentios eram um povo que eu falei aqui? Você saber desprezado. E a maneira, como é que eu posso dizer, mais pejorativa que eu poderia chamar um gentio era cão. Cão. Esse cão. Os judeus não criavam um cachorro. Isso. Cão. Só que os gentios criavam. Aí mas Jesus chamou ela de cachorrinho. Só que essa palavra, no grego, é como se ele dissesse para ela: cachorrinho, um bichinho de estimação que o dono cuida. Que o dono, e ela entendeu, um pet, e ela entendeu: ah, se eu sou o pet, então ele cuida de mim. Foi por isso que ela disse: olha, mas até os cachorrinhos
come das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que é isso? É o que eu e você muitas vezes não temos: humildade. Para me receber um milagre na minha vida, eu tenho que ter o que também? Humildade de reconhecer que eu não sou nada sem Jesus. O que é que diz lá em João? Sem mim, nada podeis fazer. Então você não é nada. Reconheça isso. Quem é você? Você lembra como foi que Paulo se converteu? O Saulo, até então, como foi? Ele estava onde? Ele estava onde? Para Damasco. Estava onde? A caminho de Damasco. A caminho de Damasco. Ele estava de quê? Hilux? Cavalo. 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 Quem é que entrava em Jerusalém a cavalo? Os reis, né? Aquela entrada, os reis. Porque o cavalo, cavalo é o que coisa? Imponente. Olha o de cavalo, coisa linda. Só que Jesus veio quebrar tudo. E ele entra humilde. Ele entra de quê? Desse jeito. Ensinando para mim e para você que nós devemos ser o quê? Ser humildes. E o jumento era emprestado. E o jumento era emprestado. Era dele, não? Não era nem dele. Você vê o negócio. Mandou pegar. Vai lá e diz que o Senhor precisa. Então, amigos, aí acontece o milagre, porque Jesus olha para aquela mulher e você vai ver todos os milagres de Jesus, que ele sempre diz: a tua fé. Sabe aquele filho? Sabe aquele marido? Sabe aquele familiar que você tanto ora, que um dia vai estar pregando aqui? Sabe por quê? Porque a tua fé. Amém. Tua fé. Sabe aquela doença que os médicos já disseram não tem mais jeito? Vai ser curada. Sabe por quê? Por causa da tua fé. Sem fé possível agradar a Deus. Eu não sei em qual momento da sua vida você está em questão das respostas de Deus. Só que aqui nessa história eu vi 3 tipos de respostas. Eu vi o silêncio de Deus. Eu vi o não de Deus. O não. Eu vi. Tu viu também? Não. Vai ter que ler de novo. Eu vi o não de Deus. Aí dizendo para ela: oh, você não é daqui, minha filha. Sai. O não de Deus. Mas também eu vi o sim de Jesus. Eu não sei em qual você está, mas lembre-se de uma coisa: tudo é para o seu bem. Amém. Tudo é para que se cumpra um propósito na sua vida. Abra a sua Bíblia, que nós vamos encerrar em Gênesis capítulo 1. Eu gosto muito dessa passagem, porque fala sobre a resposta de Jesus. Gênesis capítulo 1 fala sobre as respostas de Jesus. Aí você olha para mim, esse menino está ficando, ele está começando a misturar as coisas da bola. Bote aí Gênesis 1, meu filho. O verso 2, qualquer verso aí, 2, 3, você que manda. Eu só sei de uma coisa. Você pode estar orando nesse momento e Jesus está em silêncio. Parece que o céu está em bronze. Parece que a oração não passa do teto. Você pode ter orado e Jesus tem dito: filho, agora não. A resposta é não. E acabou. Lá no futuro você vai ver tantas coisas Deus te livrou por causa desse não. Amém. Mas também é hoje. Hoje você veio aqui adorar o Criador.
E como aquela mulher, você pode estar levando sim para casa. Como Ana, você já pode estar levando um milagre para dentro do seu lar. Mas a maior resposta, e a melhor resposta que eu gosto de ouvir de Jesus é essa. Diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus decidiu criar. Porque Deus é um Deus criador. Ele te criou, me criou. E no primeiro dia, o que aconteceu, Bruno? E Deus foi dizendo, haja luz, se ouve? Aí depois ele fez o quê, Bruno? Deus disse, e Deus foi falando, foi falando, foi falando. 6 dias falando. E Deus falando. Aí você diz, e a resposta, cadê? Só que no dia de fazer a obra-prima, eu vejo Jesus ajoelhado. E Jesus não fala nada. Ele fica em silêncio, mas trabalhando na sua obra-prima, que sou eu e é você. O céu em silêncio. Esse mesmo silêncio que você está ouvindo agora. E você fica preocupado, desesperado. Ninguém, Jesus não está escutando minha oração. Jesus esqueceu de mim. Não. Jesus está fazendo uma obra-prima. Sabe por quê? Porque Ele está em silêncio. Quando Jesus ele se cala, é porque Ele está fazendo algo que as minhas e as suas mãos não calam. Entenda isso uma vez. Um hino que eu gosto muito. Ele não está demorando. Ele está caprichando na minha, no meu e no seu milagre. Confia. Se você está nesse momento ouvindo o silêncio ensurdecedor de Jesus, lembre-se, Ele está caprichando no meu milagre. Amém. Porque quando Ele ficou em silêncio, é porque Ele estava fazendo a obra-prima, que sou eu e é você. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Que essa mensagem musical venha a entrar na nossa mente. E que a gente perceba que Deus nos ama, independentemente do que somos ou do que fazemos. Só que Jesus já me vê como eu serei, não como eu sou. Entendeu isso? Voltaremos em seguida, pois canção gera direitos autorais. Vamos encerrar o vídeo aqui dizendo valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana e com certeza legal. Tchau, tchau, pessoal. 28 de agosto de 2024, Travessa Tenente José Barreira, número 50, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Valeu, Jesus.